Você sabia que é possível sim você eliminar, controlar, diminuir os pensamentos negativos utilizando a PNL, Programação Neurolinguística? Esse é o nosso assunto de hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda. Olha só, eu sou Ricardo Reis, especialista em programação neurolinguística. Ricardo, mas que raio é isso? Programação neurolinguística, a famosa PNL. É o estudo da relação entre a linguagem e tudo o que acontece no processo neurológico. Em outras palavras, utilizando a sua linguagem verbal e não verbal, você é capaz de muita coisa positiva, alcançar objetivos, eliminar medos, fobias, pânico, procrastinação, qualquer limitação aí que atrapalhe a sua vida. E hoje, você já sabe, nós vamos falar sobre como eliminar, controlar, diminuir os pensamentos negativos. Primeira coisa importante, é comum, então pare de se cobrar. É comum nós termos pensamentos negativos, nós temos essa tendência. E isso acontece desde os nossos ancestrais. E graças a isso, os nossos ancestrais terem muito medo de serem devorados por outros bichos, ou medo de altura, ou qualquer perigo realmente real, nós estamos aqui hoje. Claro que, quando você tem um medo exagerado hoje em dia, isso te atrapalha. Uma coisa é ter cuidado, uma coisa é ter cautela, outra coisa é ter um medo exagerado que limita a sua vida. Eu não quero isso para mim e eu não quero isso para você. Agora, uma coisa você precisa saber: tudo que você pensa, tudo que você imagina ou se lembra, é como se fosse verdade acontecendo. Agora, por exemplo, você está me vendo aqui no vídeo, você está me assistindo. Estou aqui com meu blusão preto, meu microfone, a correntinha aqui que eu ganhei de Dia dos Pais das minhas filhas. Então você está me vendo, está acontecendo isso de verdade, você está me assistindo. Se por um instante você fechar os seus olhos e se lembrar de quando você estava me vendo, adivinha, o seu cérebro entende que isso é verdade, que isso está acontecendo. Ora, Ricardo, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque você tem pensamentos negativos e esses pensamentos negativos, eles fazem muito mal para você, tanto de coisas que você se lembra, como coisas que você imagina. Da mesma forma, quando você, com os olhos fechados, você se lembra de algo, a sua mente acredita que ela é verdade, aqui, agora, quando você pensar em alguma coisa, com os olhos abertos, simplesmente isso está acontecendo dentro da sua mente. Para o seu cérebro é verdade. Então eu te pergunto, o que é que você tem pensado de forma negativa? Você sabe me dizer? Coisas desagradáveis, eu sei. Saiba que cada vez que você pensa isso, tem esses pensamentos, essas imagens são verdades. Por isso que uma pessoa se sente mal, por isso que você se sente mal. Se você se lembra agora de um acidente, você se sente mal. Se você imagina a possibilidade de um acidente, você se sente mal. Olha só como o corpo responde. É uma prova viva de que tudo que você se lembra ou tudo que você imagina está acontecendo. Agora, não sei se você sabia disso. 91% das coisas que você imagina, que você tem medo que possa acontecer, por exemplo, 91% dos seus pensamentos, é muita coisa, hein? Eles não acontecem. Então, já vai aí a primeira dica. Quando você estiver tendo um pensamento negativo, diga para você mesmo assim: peraí, 91% dos pensamentos negativos não se realizam. São apenas pensamentos. E olha que interessante, esses pensamentos que rodam aí na sua cabeça, eles não são você, muito menos eles são seus. Eu tenho alguns pensamentos negativos e hoje eu tenho consciência de que esses pensamentos negativos não são meus, muito menos eles são eu. Não, eu trato como se fosse algo à parte. Tem pensamentos que colocaram na minha cabeça. De que forma? Através de um filme, através de um jornal, através de um parente que ficou falando muitas vezes algo que não foi muito legal, ou falou muitas vezes durante a minha infância coisas negativas, e isso ficou até hoje. Mas olha só, se eu der atenção e se eu alimentar os pensamentos negativos, eles são iguaizinhos àquele convidado desagradável numa festa. Se você der atenção para esse convidado, se você alimentar esse convidado, ele vai ficar na festa.
Então, uma ótima maneira é você ter consciência. Primeiro passo, tá bom? Primeiro passo. Eu não sou meus pensamentos. Esses pensamentos também não são meus. Então, peraí. Eu preciso dar atenção para eles? Não. Eu preciso sentir os meus pensamentos? Não. Esse é um dos maiores problemas. A maioria das pessoas, e talvez você, se identifique com os pensamentos, principalmente com os pensamentos intrusivos, negativos. E quando você se identifica, você fica com aquela sensação como se você fosse um fracasso, um fiasco, um incapaz, sei lá o que mais você pode pensar, já escutei muita coisa. Na verdade, não é assim, são apenas pensamentos, eles não são os seus e eles também não são você. O nome disso na programação neurolinguística é dissociação. Eu paro de me apegar, de me associar, de me identificar com os pensamentos que eu tenho. Eu paro. E aí eu decido apenas observar os pensamentos que passam na minha cabeça, mas eu decido não sentir. Vai uma dica aqui, um treino. Lembre-se agora de algo. Olha que interessante. Lembre-se agora de algo que você vive se lembrando e se incomoda. Só que você se incomoda porque você se identifica. Você pensa que o pensamento é você e não tem nada a ver. Deixa vir o pensamento negativo e diga: peraí, 91% dos pensamentos negativos nem acontece. Deixa vir um pensamento negativo, vem pensamento, ó, tá aqui já. Esse pensamento não sou eu, esse pensamento também nem é meu. Eu sou algo incrível, eu sou filho do dono de todas as coisas, do Criador. Pensamentos são apenas pensamentos. Para pensar no seguinte, você se sente mal com a sua mente, com os pensamentos que passam na sua cabeça. Você não se sente mal, na verdade, com o que acontece. Você se sente mal com o que você pensa. Então, se você desprezar um pouquinho, deixar um pouquinho de lado esses pensamentos, você vai perceber que a sensação de mal-estar diminui. Simples assim. Vamos mudar? Olha uma técnica aqui, ó. Vamos mudar de nome. A partir de agora, ao invés de dizer, ai, Ricardo, igual eu escuto muito, eu tenho muitos pensamentos negativos. Esses pensamentos não são seus e eles também não são você. Então, você vai trocar pensamento negativo por pensamento emprestado. Pensamento emprestado, isso mesmo. Eu não sei se você já percebeu, quando você muda a palavra, você muda o significado e você muda a sensação. Então, ao invés de falar, ai, eu estou com pensamentos negativos, não. Eu estou com pensamentos emprestados. É até estranho, né? Pode ver que você não consegue sentir a mesma coisa quando você fala pensamentos emprestados. Então, essa é a sua prática, essa é a sua tarefa, a sua lição de casa. Olha aqui, 3 ou 4 coisinhas importantes para você fazer. Veio o pensamento negativo? Diga. Vai anotando aí, para não esquecer. Diga, 91% dos pensamentos negativos nem acontecem. Olha só, então você está gastando energia à toa. Veio o pensamento negativo? Esse pensamento não sou eu. Veio o pensamento negativo? Esse pensamento não é meu. Veio o pensamento o quê? Negativo? Não. Sabe, eu quero tratar essas questões, Ricardo, dos pensamentos emprestados. Claro que é emprestado, alguém passou para você. Não diga nunca que os pensamentos são seus quando forem desagradáveis. Porque senão você está aceitando isso e está programando a sua mente para continuar com essa questão. Não, diga assim, esses pensamentos são emprestados. Eles vão ficar aqui um pouco, daqui a pouco eles vão sair. Tá bom? Pratique, me diga aí como que você se sentiu em relação a esses exercícios. Não adianta ficar aqui só no vídeo, o aprender está no fazer, você precisa praticar. No começo vai ser meio estranho, porque vai ser estranho você se sentir melhor. Você está acostumado a se sentir mal. Então você que precisa mudar isso, é você que dá o primeiro passo. Eu acredito no seu potencial. Tá bom? Comenta aqui também, tá? O que você achou, o que está acontecendo na sua vida, é importante eu saber. Lembre-se, tá? De curtir e compartilhar esse vídeo. Se você gostou, é claro, porque aí nós juntos vamos ajudar muitas outras pessoas. Combinado? Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e ó, fique muito, muito bem.